Olá, meus amigos do canal Excel Power. Hoje vamos falar de um assunto muito simples no Excel, que é referência das células. Para isso, vamos usar este exemplo aqui. Digamos que você é gerente de uma loja e pretende que os seus vendedores façam, ou seja, atinjam a seguinte meta: que no mês de julho haja um aumento de 0,5%, mês de agosto 1% e assim por diante até mês de dezembro aqui. Então, temos aqui o total das vendas de cada vendedor do mês de junho. Então, o gerente quer que no mês de julho o total de venda de julho aqui seja ou seja, tem um aumento de 0,5%. No caso seria 1000 vezes 0,5% mais 1000 para ter esse aumento. Para fazer esse cálculo é só pegar célula aqui que contém o valor 1000 referente ao vendedor second e multiplicar pelo percentual do mês de julho, que é 0,5. Enter significa que deve haver um aumento de R$5 para o vendedor second. E vamos somar esse aumento com o total do mês anterior. Deu 1005. Do mês de agosto vai ser também o total do mês anterior, de julho aqui, multiplicado com 0% do mês de agosto e somado com o total do mês de julho, que é o mês anterior. E assim até o último mês de dezembro aqui. Então, vamos arrastar essa fórmula, só para ver o que vai acontecer. Arrastamos. O vendedor Alberto Gomes deve vender no mês de julho 36.000. O que está errado, porque neste mês de julho deve haver um aumento de 0,5%. Então, no mês anterior ele vendeu R$36.000. Não pode continuar vendendo o mesmo montante. Por que está errado? Vamos dar duplo clique aqui, porque a célula D7 aqui não está fixa. Moveu para baixo aqui. Moveu para baixo porque não travamos a linha aqui. Então, vamos voltar na primeira fórmula aqui referente ao vendedor second e vamos travar a linha da célula D7. Vamos colocar um cifrão aqui. Então, para colocar cifrão, poderíamos simplesmente colocar cursor aqui na frente da letra D, apertar F4 uma vez, ele fixa coluna e linha, mais uma vez fixou apenas a linha. D12 aqui, vamos deixar esta célula relativa, vamos deixar a sua referência relativa, porque não fixamos nem a coluna e nem a linha. Apertamos Enter e deu certo. Agora é só arrastar para baixo. Vamos arrastar um pouco, uma vez, daí deu certo. O vendedor Alberto Gomes tem que vender R$36.180. Esse R$1.000 aqui tá. Vamos aumentar para 10.000 do século. Então, agora é só pegar essa fórmula e arrastar para baixo e para a direita até o último mês, que é dezembro aqui. Então, o que está acontecendo? O total do mês de julho é um aumento de 0,5% do mês anterior. De agosto também a mesma coisa, teve um aumento de
1% em relação ao total vendido no mês anterior, que é julho. Mês de setembro também, mesma coisa. Então, pegamos as células, deixamos ela de forma, ou seja, referência mista aqui. Células que contêm os percentuais têm uma referência mista. Agora as células dos valores aqui, uma referência relativa, ou seja, não travamos nem a coluna e nem a linha. Então, o nosso cálculo está certo. Agora vamos simplesmente fazer a somatória de cada um dos vendedores. Vamos apertar a tecla Alt igual, feito, e arrastamos até o último vendedor aqui. Está feito o nosso cálculo. Então, neste exemplo aqui, vimos como é que se faz uma referência mista que foi aplicado aqui em relação a estas células que contêm os percentuais aqui, e uma referência relativa em relação aos valores aqui dos vendedores. Agora vamos ver mais um exemplo de referência mista. Vamos tirar essa linha de grade aqui. Eu gosto de trabalhar sem linha de grade, que fica mais bonito a planilha aqui. Então, vamos colocar valores aleatórios aqui desses funcionários aqui. Usamos a função aleatoriamente aqui. Função aleatoriamente pede dois argumentos: o valor inferior e o valor superior. Vamos colocar o salário, o valor inferior como 2.000 e o valor máximo aqui colocamos 3.000. Então, ele colocou um valor aleatório aqui. Vamos arrastar para baixo, copiar e deixamos só. Vamos colar e deixar só valores. Vamos eliminar as fórmulas e deixar só valores. Vamos formatar a moeda aqui. Tá, deixamos a moeda reais aqui. Você pode usar qualquer moeda que você queira. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que podemos utilizar, ou seja, colocar o símbolo de outras moedas, por exemplo, o franco CFA. Depois no final do vídeo vou mostrar isso. Então, vamos mais um exemplo aqui de como utilizar a referência mista. Então, vamos supor que esses funcionários aqui vão oferir um aumento de 5%. Então, vamos calcular quanto vai ser o aumento em valor de cada funcionário aqui. Por isso, vamos simplesmente pegar o valor e multiplicar para o percentual. Enter. Vamos arrastar para baixo e ver o que acontece. Alberto Gomes deu 0 até o último funcionário aqui, Vato Câmara, também teve um aumento de 0. Está errado porque vamos só clicar na primeira célula que deu 0 aqui para ver o porquê que deu 0. Duplo clique ou F2 significa pegou o valor, o salário do Alberto Gomes e multiplicou por uma célula que não tem nenhum valor, ou seja, 2.719 vezes 0 deu 0. Por quê? Porque não travamos a linha que contém o percentual aqui. Então, vamos simplesmente travar a linha aqui, colocar cifrão entre H, vamos na primeira fórmula aqui, colocar cifrão entre letra H e número 2. Eu falei no outro exemplo que podemos também colocar o cursor logo imediatamente na frente da letra H e apertar F4 duas vezes. Ele deixa a linha travada. Agora é só apertar para baixo
que a fórmula vai dar certo. Ou seja, podemos simplesmente dar duplo clique aqui nesse quadradinho aqui, que ele preenche, ou seja, copia a fórmula até embaixo, ou seja, até a última célula preenchida à esquerda desta coluna, no caso até fato câmara aqui. Agora aqui, total, vamos simplesmente somar salário mais percentual, ou seja, o valor que deu o aumento aqui. Total é esse aqui, simplesmente duplo clique aqui, também preenche até embaixo. Tá, esse é mais um exemplo de referência mista, ou seja, referenciamos esta célula de uma forma mista, porque travamos a linha de forma que quando arrastamos a fórmula para baixo, que não mova, ou seja, não movimente esta célula para baixo. E mesma coisa, aqui não precisa, porque aqui fizemos uma referência relativa aqui. Uma referência relativa por quê? Porque não travamos nem a linha e nem a coluna. Simplesmente deixamos elas livres para quando arrastarmos para baixo que vão se movendo. Esse mais esse deu esse mais esse e deu esse, até a última linha. Aqui nesta tabela aqui vamos ver um exemplo da referência relativa também. Vamos pegar o preço unitário e multiplicar com a quantidade. Esse multiplicado com 2, 50 vezes 2, enter. Aqui apertamos para baixo, não precisamos de travar nada, porque queremos que a linha vai se mudando. Isso aí se chama uma referência relativa. Por último, vamos ver o que é uma referência absoluta. Então, vamos apagar tudo isso aqui. Vamos deixar o aumento aqui e colocamos um aumento de 5% para esses vendedores aqui, como se fosse uma meta para esses vendedores. Vou desativar a linha de grade, deixar sem linha de grade aqui. Então, agora o que queremos fazer aqui? Queremos que o mês de julho, total de mês de julho aqui, seja um aumento de 5% sobre o total do mês anterior. Do mês de agosto também, o total vai ser o total do mês anterior multiplicado por 5% e assim por diante, até o mês de dezembro aqui. O que vamos fazer? Esses valores aqui vamos deixar uma referência relativa. Agora, referência absoluta vai ser aplicado simplesmente, ou seja, apenas na célula I6. Para quando arrastarmos a fórmula para baixo aqui, que essa célula aqui, I6, se mantenha fixa. E quando arrastarmos a fórmula para direita também, que essa célula se mantenha fixa. Apenas vão se mudando as células de valores. Vamos simplesmente aplicar a fórmula. Esta célula, que é D12, vamos multiplicar com a célula I6. I6 vamos
aplicar uma referência absoluta. Apertamos uma vez tecla F4. Então já está aplicada a referência absoluta. Enter. Aumento vai ser de R$50. Sobre esse aumento de venda, vamos somar com o total do mês anterior. Vai ser R$1.050. Arrastamos para baixo. Vamos ver na segunda célula aqui do cálculo da fórmula aqui para ver o que aconteceu. Vamos clicar 2 vezes. Então significa que a célula I6 se mantém fixa. Para baixo também, vamos ver, mantém fixa. O que vai se mudando? Só as células do lado aqui, ou seja, a coluna do mês de julho, mas a célula que contém percentual porque travamos ela de forma absoluta, então mantém fixa. Então é só selecionar e arrastar até a última coluna de dezembro, último mês. Então vamos somar o total de cada vendedor aqui e finalmente arrastar para os demais. Apertamos Alt igual Enter, é um atalho, Alt igual e Alt soma. Pegamos a alça de preenchimento e arrastamos para baixo. Deu o total das vendas aqui e aqui total de cada vendedor aqui embaixo, total de todos os vendedores. Isso é uma referência absoluta em relação à célula I6. Em relação à coluna, fizemos uma referência relativa, ou seja, não travamos nem a coluna e nem a linha. Então, eu havia prometido que no final do vídeo eu vou mostrar como aplicar o símbolo da moeda que você queira utilizar aqui nesses valores. Vamos selecionar toda essa área aqui, página inicial, clicamos aqui no formato de contabilização aqui, temos aqui português do Brasil, essa moeda aqui que é real que é utilizado no Brasil. Vamos aqui em mais formatos contábil aqui, vamos em personalizado, desculpem lá, vamos aqui em contábil aqui. Então aqui temos vários tipos de moedas aqui, vários tipos de moeda. Então aqui não tem um franco CFA. Agora vamos supor que eu queira introduzir a moeda franco CFA. Vamos aqui em personalizado, vamos selecionar, por exemplo, aqui selecionamos esse aqui. Agora vamos simplesmente aqui colocar o franco CFA. Vamos colocar em maiúsculo, letras maiúsculas aqui, franco CFA. Apertamos OK. Aqui também tem que ser franco CFA. Franco CFA. Vamos apertar OK. Microsoft não reconhece esse formato. Por que isso aconteceu?
que eu fiz errado? Vamos consertar isso para ver. Então, já alterou aqui. Alterou e mudou para Franco-Cefá. Eu teria simplesmente colocar entre aspas o Franco-Cefá, a palavra Franco-Cefá, por isso que não estava dando certo. Então, agora está funcionando. Por exemplo, vamos copiar o formato para essa coluna também. É só clicar aqui em formato e selecionar aqui, tudo isso aqui. Ele já assumiu o formato de Franco-Cefá. Eu farei um vídeo exclusivamente para explicar como funciona a formatação das células, que nem eu acabei agora de aplicar, e tem várias outras formas de aplicar formatos das células. Para você que assistiu essa videoaula, se gostou, por favor compartilhar e curta esse vídeo, que eu farei mais vídeos com mais vontade e mais dedicação. Obrigado. Até a próxima videoaula.